Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, 17 de abril. Estive ontem, primeiro jogo do campeonato que eu compareço em loco, fui com a minha filha, que inclusive ela hoje cedo foi para São Paulo e ela estava ávida, né, por envergar a camisa do Botafogo, algo que ela faz sempre, e indo para terras, né, da terra da garoa, né, aquela provocação básica. No final das contas, com um empate, eu falei para ela, olha, se tivesse perdido ia ser chato, mas com empate acho que dá para envergar a camisa do Fogão em plena São Paulo, né? Mas enfim, galera, vamos falar do jogo antes de falarmos dessa partida aí que eu acho que foi boa para quem não é nem Botafogo nem São Paulo, né? A partida teve até bastante emoção, gols, o Botafogo correu atrás duas vezes, atrás do resultado, conseguiu empatar. Mas realmente, para quem não torcia nem para um time nem para o outro, deve ter sido divertido de assistir, já que foi um jogo até aberto, né, com boas oportunidades de ambos os lados. Antes de entrarmos aí no jogo, falar da Copa que está rolando, Dallas Cup, lá no Texas. O Botafogo se manteve 100%, venceu a equipe que era a outra força do grupo, né, o Eintracht Frankfurt, 2-0. Com um lance curioso, né? No segundo tempo, o segundo gol do Botafogo saiu de... parece coisa de pelada, né? Gol de goleiro. Um chutão que acabou encobrindo o goleiro alemão. O Botafogo, então, classificado com 100% na Dallas Cup. Beleza? Dito isso, vamos à partida de ontem, que, como eu disse, teve vários ingredientes. O Botafogo até começa bem no jogo. O público foi baixo, tá? Como era esperado, pelo horário de 6h30 da tarde, né? Um horário bem complicado para quem está saindo do trabalho, horário do rush, né? Então, achei que foi um público pequeno. Ainda por cima, um setor, acho que o setor sul, estava totalmente fechado por conta do palco da tardezinha, né? Do Thiaguinho. Então, já toda aquela estrutura de palco, as rampas, tudo ali já praticamente pronto. Claro, certamente vai ser finalizado aí hoje e amanhã. Mas o Botafogo começou bem na partida, até levando perigo ao São Paulo. E o São Paulo com aquela proposta defensiva. O goleiro Rafael, né, ele acabou sendo um dos protagonistas da partida. Primeiro porque é um bom goleiro, fez boas defesas. Mas também porque ele é irritante. Ele é irritante na cera, né? Eu lembro, eu tive também no jogo Botafogo-São Paulo pela Libertadores, né, no Newton, que terminou 0-0, ele também ali fez o mesmo modus operandi, né, de a cada lance, quando o Botafogo estava melhor na partida, começava a pressionar, ele se jogava no chão, simulava ali alguma lesão, demorava a repor a bola, e pelo que eu vi, nem mesmo recebeu o cartão amarelo. No finalzinho do jogo, o juiz ameaçou dar o amarelo. Aquele momento que o torcedor fala, agora também não adianta mais dar o amarelo aos 48. E mesmo assim, isso não aconteceu. Então, realmente, é inevitável de falar do Rafael, é inevitável de falar da arbitragem muito condescendente com a cera do São Paulo. São Paulo que tinha empatado seus 3 primeiros jogos, né? Acho que foi Vitória, Atlético Mineiro e Cruzeiro, se não me engano. Alcançou seu 4º empate, veio para o Rio pelo empate, mas importante dizer que o Botafogo alternou muito no jogo, né? Momentos em que o Botafogo foi para cima, consegue chegar, toma o gol do Ferreirinha, né? Um bonito gol, e devolve na mesma moeda, até com um gol, ao meu ver, até mais bonito. Eu não vi ainda os gols em vídeo, né? Mas até um gol mais bonito do Savarino. Mas estava um jogo muito franco e o Botafogo muito aberto, né? Os 2 gols que o Botafogo sofre ainda na primeira etapa, né, foram bobeadas da defesa, desorganização, parecendo lances assim, quase que infantis mesmo, né? De desorganização, atrapalhadas, né? Esse primeiro gol ainda tudo bem, um corte e um chute, mas o segundo gol desse jeito, o Botafogo ainda sofreu um 3º gol que foi anulado, felizmente. Mas a gente tem que contar também a história da partida, né? Que antes de sofrer o segundo gol, o Botafogo teve um pênalti a seu favor, marcado em cima do Cuiabano,
e que depois o VAR chamou e recomendou a anulação do pênalti. Bizarro, né? No estádio, eu confesso que ali na hora eu fiquei com dúvida. Depois, no telão do Nilton Santos, ficou mostrando, e o ângulo que mostrava e que realmente parecia ser pênalti era a câmera de trás da linha de fundo, né? Que mostrava realmente que o Cuiabano chegou na frente na bola e sofreu ali o calço. Mas depois, vendo até os comentários pós-jogo, todo mundo comentando que foi tanto falta embaixo como também em cima, né? Carga também em cima do Cuiabano. Então, mais um lance aí polêmico para a coleção. O Botafogo que já tinha tomado um gol polêmico de possível impedimento diante do Bragantino, para não falar do pênalti não marcado em cima do Igor Jesus na primeira rodada contra o Palmeiras, né? Então, mais um lance aí polêmico e daqueles pênaltis que a gente sabe que, se fosse para outras equipes, teriam sido... O VAR não teria chamado, né? O VAR não tinha que se meter ali. Foi um lance do campo, né? Não tinha que ter ficado buzinando, né? Inclusive, os áudios que foram divulgados pela CBF justamente mostram o VAR preocupado em orientar o juiz, dizendo que não tinha acontecido nada. Então o juiz fica também numa pressão danada de não marcar, né? Ele não quer ir contra quem está ali na cabine, em tese, com vários ângulos, câmeras, enfim, do lance. Isso aí deu uma desestabilizada no Botafogo. O Botafogo toma o 2-1 e depois toma o 3-1, que acabou sendo anulado. Tudo isso já nos acréscimos do primeiro tempo. Então o que eu percebo? Percebo o Botafogo atual muito instável emocionalmente. Percebo o Botafogo atual sem confiança, né? Tudo que a gente construiu em 23 e 24 parece que foi apagado nesse início de ano. Por mais que a gente saiba que na cabeça do Textor, né, o planejamento do Botafogo era: o ano começa em abril, né? Parece que aquela enxurrada de derrotas, a perda dos títulos, dos troféus que o Botafogo disputou, isso influenciou no elenco. O elenco me parece sem confiança. Se ano passado a marca desse Botafogo, ou uma das marcas, melhor dizendo, era a confiança, me parece hoje um time sem confiança, né? Um pênalti desmarcado é capaz de mexer e desorganizar a equipe, especialmente defensivamente. E se a gente pega o Botafogo defensivamente, o Barbosa, no primeiro gol, parece que ele, né, chuta para escanteio de bobeira. No segundo, falha de forma mais clamorosa. Mas até que o Barbosa, o restante da partida, ele deu conta do recado, aquele estilo dele, xerifão, tal, que ao mesmo tempo é um cara que está sempre ali atrás tirando as bolas perigosas e também já ligando com o ataque, né, com passes, lançamentos, enfim. Então acho que a defesa, se a gente for analisar, a entrada do Cuiabano foi uma boa entrada, né? O 11 inicial do Botafogo era o que a gente queria, esperava, né? Com a ausência do Santos Rodrigues, mas que não foi nem relacionado porque sofreu uma lesão diante do Bragantino. Então a entrada do Matheus Martins, a entrada do Cuiabano e a saída do PK do time, né, com o Savarino ali no meio, isso ficou nítido que era o time que a gente esperava, né? Mas a equipe os jogadores muito longe, né? Eu estava até conversando ontem com meu amigo Carlos Renato, pós-jogo, né? E ele pela televisão teve a mesma impressão. Eu falei, ao vivo então ficou mais nítido, né? Os jogadores do Botafogo muito afastados em campo, né? Então aquela equipe compactada do Arthur Jorge ficou só na memória, né? Hoje um Botafogo muito ali distante, né? Os blocos. Se esse é o jogo posicional aí do Paiva, não me parece interessante. O fato é que o torcedor do Botafogo assistiu um jogo. Tudo bem, o São Paulo tem bons jogadores, né? Apesar de que perdeu o Caleri meio que cedo no jogo, entrou o André Silva, tem o Ferreirinha, né? Um jogador que o Botafogo já quis, né? Já quis contratar, que era do Grêmio, um jogador insinuante. Mas assim, o São Paulo não é uma máquina de jogar futebol, tá longe disso, né? Como eu falei, veio para empatar. Cozinhou o jogo pensando em empatar, se deu bem no 2-1, foi para o intervalo com 2-1 e quase que termina o jogo 2-1, né? O Botafogo exerce uma pressão ali no final,
O PK acaba entrando no lugar do Gregory, né? Aí sim, mais na posição dele, e até se saiu bem, diga-se de passagem. E é nesse momento até da substituição que o Paiva recebeu aí os primeiros gritos de burro, né? Nesse período aí de Botafogo. Lá no Bahia a gente sabe que ele recebeu essa denominação, né? Que não é incomum no futebol brasileiro, mas aí na substituição ali do PK entrando os primeiros gritos de burro. Depois entrou o Mastriani na equipe, enfim, aquela coisa de tentar ali 2 centroavantes, surtiu o efeito com o gol do Igor Jesus, uma boa cabeçada. O Igor Jesus, mais uma vez, fazendo uma boa partida, né? Mas tá um vazio ali. Eu sinto que o meio de campo precisa, o time precisa ficar mais compacto. Como que o Paiva vai resolver isso, a gente não sabe. Eu sei que a galera tá brava, tá querendo fora Paiva, né? Muita gente comentando isso. Comenta aí embaixo se você é do time fora Paiva ou se você é do time vamos dar mais uma chance. Acho que agora no momento não faz sentido a troca, né? No final das contas, pelo que se desenhou o jogo muito aberto e o Botafogo 2 vezes atrás do placar, o empate não foi de todo ruim, né? Mas é claro que se o Botafogo pensa em título, será que pensa? Ele precisaria estar fazendo aquela campanha tradicional, né? Vencer em casa, empatar fora. Começamos empatando contra o Palmeiras fora, beleza, poderíamos até ter ganho, né? Para somar uma gordurinha ali. Ganhamos do Juventude em casa, dever de casa feito, mas perdemos para o Bragantino fora, né? Deveríamos ter pelo menos empatado ou até ganho, em tese, né? Porque jogamos muito mal. E agora um empate em casa com o São Paulo. Não é desastroso, mas é preocupante. O Botafogo domingo enfrenta o Atlético Mineiro, nosso adversário da final da Libertadores, jogo lá no Mineirão. E depois de Belo Horizonte, o Botafogo volta para o Rio e em seguida embarca para a Argentina para um confronto muito difícil também, né? O Atlético não está muito bem, né? Mas vamos pegar o Estudiantes na quarta-feira, às 9h30 da noite. Então são 2 jogos aí em que o torcedor do Botafogo está duvidando, né? Tá cabreiro, não sabe o que esperar da equipe do Renato Paiva, né? Acho que foi interessante a gente ver que o Paiva está entendendo melhor esse grupo, o fato do PK não ter começado o jogo e quando entrou ter entrado na posição ali de volante. Isso já é um alívio para o torcedor, mas realmente a equipe está fazendo o torcedor passar por fortes emoções que a gente não queria estar passando nesse momento, né? O São Paulo, assim como o Botafogo testou muito o Rafael saiu ali como talvez a melhor figura em campo, né? O São Paulo também teve muitas oportunidades para marcar. E lembrando, falei aqui ontem, o São Paulo só tinha feito 1 gol nesse brasileiro até aqui, tinha sido na última rodada contra o Cruzeiro, jogando no Morumbi, né? Então, ontem o São Paulo fez 2, teve um terceiro anulado, poderia ter feito 4. Isso tudo mostra que o Botafogo não está seguro, né? Uma das nossas forças, que era a segurança defensiva, né? O Botafogo quase não perdia jogos. Passamos aí 17 jogos sem perder para paulistas. E ontem, por pouco, não tivemos a segunda derrota seguida para paulistas, né? Então, algo precisa melhorar, ou muitas coisas precisam melhorar. E agora é o famoso, né? Não tem jeito. O treinamento vai ser jogando, não temos muito mais tempo. O mês que o Paiva teve ali de preparo da equipe parece não ter sido suficiente. Ou então vai ser agora mesmo, né? Como eu falo sempre, trocar pneu com o carro andando, né? Não tem jeito. É isso, galera. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Arthur, muito mal, né? Não quero ficar aqui taxando o jogador, culpando, né? Eu até, acho que 2 dias atrás, eu postei, né, que o Botafogo tinha o pior ataque no ano entre os times da Série A e ilustrei a capa com uma foto do Arthur. Mas eu falei, não tô culpando o Arthur por isso, porque tinha que botar uma foto de alguém, né? Mas o Arthur muito mal, ao ponto de me fazer realmente refletir sobre o que o Botafogo vai precisar no meio do ano aí, trazer de reforços. Temos um super mundial pela frente, né?
Acho que caiu muito o nível dos jogadores, né, de ataque do Botafogo, exceção feita aí ao Igor Jesus, que segue bem até, né? E uma coisa também importante é o banco, né? Hoje, se ano passado a gente via um Júnior Santos no banco, né? Artilheiro da Libertadores, o próprio Tiquinho Soares, né? Querendo ou não, mexia com a torcida quando ele ia para o aquecimento. Hoje, a impressão que dá é que realmente o Paiva olha para o banco, enxerga o PK e praticamente mais ninguém, né? Os próprios jogadores que foram contratados, Rua Cruz, Elias Manuel, né? Não sei como é que eles estão nos treinamentos, mas não inspiram nenhuma, por enquanto, né? Nenhuma esperança, nenhuma confiança de que vão mudar o panorama de algum jogo. Então o Botafogo realmente precisa, a gente elogia quando tem que elogiar, mas critica quando tem que criticar. O Botafogo precisa, não é nem admitir, né? Mas virar a chavinha de que não fez uma boa janela, né? O scout não foi bem dessa vez. Os jogadores podem melhorar, né? Tem que dar chance para os caras. Natan Fernandes nem estreou, beleza. Mas até agora, quem entrou como solução, né? Na verdade, foi decepção, beleza? Deixa seu like, faça seu comentário, quero saber o que você achou. 2-2, acho que, né? Para mim que tive lá, no final das contas, foi menos ruim. A torcida do Botafogo saiu quieta do Newton Santos. Não era nem aquela coisa de empolgação, que no final do jogo a gente até achou que poderia virar a partida, né? De empurrar o time, mas nem também aquela coisa de frustração total. Foi um neutro. E é o que essa equipe tem feito até agora, beleza? Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima, sempre!